Então vamos começar. Olha só, eu queria muito trazer para vocês uma informação que talvez seja a informação que vocês buscam, que vocês esperam, que existe um jeito de resolver tudo isso, né? Se eu penso de uma forma e meu marido, o pai dos meus filhos ou a mãe dos meus filhos, e não só nessa relação conjugal, mas às vezes eu crio a criança junto com a minha mãe, ou a minha mãe dá muita opinião e a opinião é contrária à minha, e isso influencia na educação dos meus filhos, e eu queria ter uma resposta para vocês, para dizer que, né, plim, tudo se resolve fazendo tal coisa e aí vocês conseguem entrar em um consenso. Mas eu não tenho essa resposta e acredito eu que ninguém tem, porque a gente está falando de relacionamentos, de seres humanos, e aí não existe fórmula pronta, não existe uma equação que feche, porque cada um tem as suas particularidades, cada caso é um caso. Então eu vou resumir tudo que eu vou falar hoje para vocês em uma frase, mas eu vou dar sim dicas sobre isso para amenizar se é o que você vive em casa e para te orientar de qual seria o melhor caminho a seguir. Mas a frase é que a gente não pode nem consegue mudar o outro. A gente consegue mudar a gente mesmo. Então, tudo que a gente precisa fazer com relação ao que a gente espera precisa ser feito no âmbito do que é nosso, de como a gente é, de como a gente age, de como a gente pensa, porque a gente não consegue entrar na cabeça do outro para colocar a visão que a gente tem sobre determinadas coisas, como, por exemplo, a educação, né? Então, pense desde já que você não muda o outro, você muda sim você, certo? E eu sei que isso não resolve boa parte aí das questões e dos problemas, mas não vai resolver mesmo. Então, vai muito de ambos, né, de vocês concordarem ou em se ajudar, ou cada um em se autoconhecer, em evoluir. E eu sei que às vezes acontece de a mulher, normalmente a mulher, ficar com essa questão para ela, né? Ai, mas eu tô me aprimorando, eu tô estudando, eu tô fazendo terapia. E que legal que tá nesse caminho de conhecimento, de autoconhecimento, de autoconsciência, mas a gente não consegue obrigar o outro a estar nesse mesmo caminho que a gente também. Então, eu não posso querer que o outro pense como eu penso. Só que eu sei que no momento que a gente está construindo uma família e educando crianças, isso começa a se tornar muito incômodo, para não dizer problemático até em alguns casos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa é que você não muda o outro. Segunda dica que eu posso te trazer é que por mais que você discorde do jeito que o marido, que a esposa, que essa outra pessoa pensa sobre a educação, por exemplo, não desautorize na frente das crianças. Então, não dê razão para aquela criança, algo como a mãe tá falando uma coisa e aí o pai tá falando outra coisa, e daí você fala pro filho, né, tá vendo? Ó o que o teu pai tá falando, ó como o teu pai pensa, olha isso, olha aquilo, ou o contrário. Isso não é bom. E não entre com uma outra regra no momento que você tá falando alguma coisa pra criança, que seja diferente da regra que o teu cônjuge, parceiro, companheiro colocou. Porque isso faz com que a gente desautorize aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele educador, perante o filho, perante a criança. Isso não é bom. Primeiro porque a gente rompe a confiança, né? Quebra o vínculo afetivo ali de confiança. Opa, se a minha mãe tá falando isso do meu pai, então o meu pai realmente é isso que ela tá dizendo. É como se fosse até quase uma alienação parental velada, né? Tanto de um quanto pro outro. Então a gente quebra essa questão da confiança, a gente mancha a imagem do pai ou da mãe, daquele filho, daquela filha. Isso também é muito grave, muito ruim e muito triste. Às vezes a gente faz isso sem querer, né? E a gente faz a criança pender para um dos lados. Então essa criança, se ela tem duas regras, um fala A, o outro fala B, normalmente ela vai pender para o lado que interessa a ela. Ah, essa coisa que eu sei que se eu pedir para minha mãe ela não vai deixar, mas se eu falar com meu pai, tá tudo bem. Então a criança começa a ficar naquela, né? Fora quando acontece casos em que a criança não sabe nem quem ouvir, ela não vai ouvir nem pai, nem mãe, porque os dois não entram num consenso, num acordo, em algo comum com relação à regra e com relação à educação daquele filho, daquela filha. Aí você pode estar se perguntando, né? Pensando, tá bom, Marcela, mas
Aí eu não concordo com ele, ele faz as coisas completamente diferente do que eu penso e eu vou deixar quieto e é isso mesmo. Não, você não vai deixar passar, né? Mas não deixar passar não significa que você vai discutir isso na frente da criança. Essa educação precisa ser resolvida antes e depois. Precisa haver o diálogo entre o casal. Mãe e pai conversarem sobre, não na frente. Então não desautorizar, mas sim não deixar passar, para que isso não se transforme também em vários tijolinhos aí na relação de vocês e acabe minando a relação, né? Por mais que a gente conheça a pessoa com quem a gente convive, por mais que a gente tenha tido tempo aí de namoro, noivado, mesmo de casamento, a partir do momento em que as crianças chegam, vem o primeiro filho, muita coisa é colocada em xeque, porque a gente precisa entender que são duas pessoas diferentes, marido e mulher, enfim, né, usando aqui o tradicional, só pra gente se localizar, que têm vivências diferentes, que têm experiências de vida diferentes, que têm pensamentos diferentes, que foram educados de forma diferente e que aí se encontram nessa relação de casal para educar os filhos. E isso é muito delicado, porque cada um tem o seu histórico de vida e tá tudo certo. E aí a gente sempre tende a colocar para dentro da família, colocar para dentro da relação aquilo que a gente foi ensinado, que a gente viveu na nossa infância. Então eu tendo a colocar para fora e tendo a querer educar da maneira como eu fui educada, meu marido da forma dele, aí a gente vai ter um embate, vai ter uma questão a ser discutida, a ser resolvida. Então conversem sim, converse sobre quais são os pontos que vocês têm em comum, quais são os valores inegociáveis para vocês, o que vocês pensam a respeito daquilo, qual é o estilo parental que vocês desejam buscar para vocês, que vocês desejam colocar na família. Então, entenda que isso sim é necessário, precisa ser feito, beleza, mas não na frente dos filhos. E muitas vezes o que acontece na hora da raiva? A gente tá ali, né, um discutindo com o outro, aí brigando com o outro na frente da criança, falando mal um do outro. Acontece muito isso, não só na infância. Pai fala mal da mãe, aí mãe fala mal do pai e o filho tá ali no meio e aí? Ele não tem nada a ver com aquela questão que é conjugal, né, que é do casal. E o filho tem o pai e tem a mãe. E na teoria ama ambos, só que esse outro cônjuge começa a minar a imagem do parceiro para aquele filho, para aquela criança ou adolescente, porque não, muitas vezes até adulto também. Então, outra dica é você saber ceder quando necessário. Entenda justamente que por conta desses históricos de vida, dessas experiências pessoais de cada um, o outro normalmente não vai pensar como você, normalmente não vai agir de acordo com o que você gostaria que ele agisse, mas ele é o outro, não é você, por mais que seja o teu parceiro, o teu companheiro nessa jornada toda. Então, aprenda a ceder. E não entre naquela, eu cedi dessa vez, então da próxima vez é tua vez de abrir mão de alguma coisa, tua vez de ceder para alguma coisa. Não. Quando que a gente deve ceder? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o bem-estar da criança. Então, se esse bem-estar está sendo colocado à prova, está em risco, opa, é sim o momento de intervir, é sim o momento de ceder por alguma situação. Mas se isso não está em jogo, vocês podem simplesmente conversar. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente deixar isso mais claro. Se a criança, por exemplo, tem um passeio da escola para fazer, e aí a mãe não quer deixar o filho ir e o pai diz que não tem problema a criança ir. Primeiro que antes de vocês chegarem com essa decisão pro filho, estejam de acordo, né? Não adianta aquela coisa, fala com a tua mãe, fala com o teu pai, por mim você pode ir, veja com a tua mãe. Aí a mãe fica naquela, sempre tem um que vai ser o mal da história, né? Puxa, a mãe é difícil, a mãe é que não deixa, ou o pai, mas normalmente esse papel cai sobre a mãe. Primeiro então, pensem vocês dois em conversarem a respeito e chegarem nessa conclusão. Pode ir ou não pode ir? Deve ir ou não deve ir? Por isso. Como é que vocês vão decidir? Qual lado vai ceder? Será que essa criança vai para esse passeio ou será que essa criança não vai para esse passeio? Um dos dois vai ter que ceder. Analisando sempre o bem-estar da criança. Puxa, vai ter professores, monitores suficiente para cuidar do filho? Vai. Vai ser em um lugar que é seguro? Vai. Vai ser isso? Vai ser aquilo? Como que é o trajeto? Vai de ônibus? Tá tudo ok, o bem-estar tá resolvido, usando aqui de exemplo. Então, quem poderia e deveria ceder nesse caso é
a mãe, né? Usando esse exemplo. Por quê? Porque não tem problema nenhum em a criança ir, a criança quer ir, foi ouvida, o pai já tinha falado que sim, mas então, em vez de chegar direto pro filho e comentar dessa forma, falar, olha, eu e a tua mãe, a gente tá conversando, assim que a gente chegar em uma conclusão, a gente te avisa se vai dar certo para você ir ou não, ponto. Resolvido. O problema é que muitas vezes a gente não consegue chegar nessa conclusão com o outro adulto da história, né? E a gente age como se a gente fosse criança, mas a gente não é. Aí a gente tem o costume de gritar, de mentir. Isso também é outro problema, né? Mentir, porque para nós aquela visão é tão real, é tão nítida, que a gente passa para a criança como se fosse uma verdade e nem sempre é uma verdade. Então, não caia nessas armadilhas, não minta, não denigre a imagem do teu companheiro perante o filho, perante a filha, não fale mal dele, não fale mal dela para a criança é filho de ambos. E eu estou usando aqui o exemplo de casal, mas estenda tudo isso que eu estou falando para a questão da mãe também, por exemplo, que é a avó daquela criança, se ela também ajuda a educar, também tem esse contato e de repente vocês têm divergências aí com relação aos valores e com relação à educação. Então sempre pensem em conversar, dialogar antes e depois, nunca na frente da criança, não entrar nesse embate, não desmerecer um ao outro, não desautorizar um ao outro, né? Isso também é muito complicado. Não desautorize a mãe, não desautorize o pai, não desautorize o outro adulto na frente da criança, não precisa disso. E você só deve intervir se tem ali o pai, por exemplo, falando alguma coisa com o filho e você não concorda com o que ele está dizendo. Na teoria, você só deve intervir naquele momento se essa ação, essa atitude, o que ele está fazendo, está colocando aquela criança em risco. Do contrário, você não precisa fazer isso ali na hora. Você fala depois, pontua sim, aponta sim, para isso não virar um tijolinho que construa aí um muro na relação de vocês, mas faça isso depois. Olha, eu não gostei da forma como você agiu, por isso. Não na frente da criança, senão a gente começa a minar essa criança, sabe? Ai, Marcela, ok, mas eu vou te falar que aqui em casa é muito complicado, a visão que o meu marido tem ou que a esposa tem é muito diferente da minha, é difícil, é uma educação muito autoritária ou muito negligente ou muito permissiva. E eu queria que ele também entendesse que esse caminho do meio, que esse caminho de ser firme, mas sempre com amor, da disciplina positiva, enfim, né, de ser autoritativo, sempre falo muito sobre isso aqui no meu Instagram. Eu queria que ele entendesse que esse caminho é o caminho mais assertivo na educação, pra gente educar com mais sabedoria, porque é sim desafiante educar. E aí se já é um caminho difícil, já é uma coisa desafiante, porque não escolher o caminho do mais certo, né? Hoje a gente consegue ter isso, de acordo com pesquisas, estudos, neurociência, psicologia. Então sim, a gente sabe qual é o caminho que mais funciona, deixando menos traumas e menos marcas negativas possíveis na vida daquele outro ser humano que é a criança. Como que você convence o outro então? Você não deve julgar. De novo, entenda que esse outro tem as vivências próprias, tem o seu histórico de vida, tem as suas experiências e tem toda essa bagagem que ele vai levar para dentro da relação e dentro da família. Mas existem pequenas estratégias. Por exemplo, se você está aqui de repente me ouvindo, né? Muitas de vocês eu sei que gostariam que os maridos estivessem acompanhando também, e também se aprimorassem, e também lessem, e também escutassem lives e vissem vídeos sobre educação, sobre disciplina positiva, sobre o que vocês gostam de seguir aí na linha de pensamento de vocês sobre educação. E você falar e bater sobre isso para outra pessoa, cansa, fica chato, a pessoa não vai fazer e não vai ser esse o caminho. Porque aí a gente está querendo convencer o outro de alguma coisa e realmente não vai funcionar. A gente já vem com a nossa visão como se a nossa visão fosse a única certa. E especialmente em se tratando desse modelo de educação, que é um modelo de educação positiva, como que a gente fala para não julgar, para aceitar a criança, para respeitar se a gente é o primeiro julgador que está julgando o outro que é adulto, né? A conta não fecha, não é bem por aí. Então uma estratégia é você, por exemplo, enquanto está ouvindo lives como essa, deixar num volume mais alto. E aí o teu marido, companheiro, pode ser que comece a ouvir também. Sugerir que ele assista, mandar um link para assistir. Mas isso sem cobrança e sem impor.
O nosso grande erro está em querer impor só a nossa vontade, só a nossa forma de pensamento, só o que a gente pretende que seja, né? Como sendo a única e absoluta verdade. Não é. A gente precisa respeitar o outro, por mais que a gente discorde. O respeito precisa existir. Então, se você começa a fazer coisas pontuais, é um terceiro falando, não é você. É um profissional, é uma live, é um livro, é uma sugestão. E aí não é você impondo isso, são sugestões. De repente você deixa ali para ir ouvindo enquanto ele tá jogando videogame. Tem um caso de uma família que eu sei que é assim, né? Enquanto o marido tá jogando videogame, ela fica ouvindo os vídeos dela sobre educação e o marido tá ali absorvendo, quietinho, aos pouquinhos, sem a esposa precisar ficar querendo impor a vontade dela e querendo que o marido simplesmente siga o que ela acha que é coerente na educação e ponto. Então deixe esse terceiro falar por você. Essas lives, essas palestras, esses vídeos, isso costuma ajudar bastante. E pense também como dica em não julgar, em respeitar e não massacrar e considerar que você sabe que é assim e ponto, acabou. Não. De novo, pensa lá, você é uma pessoa, esse outro que seja marido, esposa, companheiro, enfim, a outra pessoa, e cada um de vocês tem experiências, tem vivências, tem um histórico de vida, e aí isso tudo se juntou em um único lugar que é a família. E vem os filhos junto e tem toda essa bagagem envolvida de pelo menos 2 seres humanos, com histórias de vida, na maioria das vezes, muito diferentes. A criação de um foi diferente da criação do outro. E aí o que essas pessoas levam para a relação e levam para a educação dos filhos é o que aprenderam na própria vida de cada um deles, né? Tem certo ou errado? Por mais que a gente responda que sim, que o caminho do equilíbrio é o mais coerente, o mais assertivo possível, vamos lembrar de não julgar, de respeitar, de ouvir, de entender esse histórico de vida do outro, para entender que não tem como a gente simplesmente chegar e impor tudo isso sobre uma pessoa, até porque a gente não muda o outro, a gente só tem poder para mudar a gente mesmo e não o outro. Então eu vou ficar esperando, e aí quando será que ele vai entender, né, que esse equilíbrio que é o que funciona, que não precisa de punição, que não precisa de castigo, que não precisa gritar, o resultado mostra. Quanto mais você agir assim, mais os frutos vão começar a ser colhidos, e quanto mais você tiver resultado, mais esse outro começa a se interessar pelo caminho que você tanto quer e que você tanto busca. Mas deixa os resultados falarem por você. Não fica insistindo, não fica julgando, não fica impondo. Isso cabe a você. E é só sobre você que você tem esse domínio, que você pode mudar, que você tem controle. Sabe? A gente quer mudar o outro quando a gente não conhece nem a gente mesmo. A gente não tem autoconsciência, a gente não tem controle emocional, a gente não sabe o que nos acalma, mas é tirado do sério por qualquer coisa, a qualquer tempo, e quer que o outro pense como a gente. A gente não fez trabalho nem na gente mesmo ainda. Começa na gente, e através da gente esse resultado vem, sem julgamento e sem imposição, com coerência. Então, aproveita essas artimanhas aí, como por exemplo de deixar esse terceiro nas lives, né, nos vídeos, falar por você. Você não precisa ser a pessoa que fica ali batendo, impondo. Tudo bem, Rê? Paulinha, Andressa, vi vocês agora por aqui, mas sejam todas super bem-vindas, viu? A grande armadilha, gente, disso tudo que eu tô falando, e veja, eu tô falando da educação dos filhos, mas isso no fundo vale para qualquer área da nossa vida. A grande armadilha é a gente querer que o outro seja como a gente, pense como a gente, haja como a gente. E assim, esse outro é diferente da gente, e essas diferenças são lindas, né? Essa diversidade toda é maravilhosa, assim. Mas a gente cai no mesmo lugar de sempre, no lugar comum de achar que é o meu jeito que funciona, é o meu jeito que vale. Como que ele não está enxergando o que eu enxergo? É tão nítido que isso aqui não resolve? Como que ele não está pensando como eu penso? Eu estou ali querendo mudar esse outro, querendo colocar o meu pensamento sobre ele. Eu não estou nem escutando esse outro. Muitas vezes a gente nem escuta, né? Quando vai para esse diálogo que eu estou sugerindo ali, não na frente da criança, mas depois, a gente já nem escuta.
Sabe por que a gente não escuta? Porque a gente já está preocupado no que a gente vai responder. Enquanto o outro está falando, a gente já está ali na nossa resposta. Esse é o nosso pensamento. Então a gente não está atento, a gente não está com ouvidos de ouvir, não está com olhos de ver. E aí, ainda assim, a gente quer que esse outro simplesmente nos compreenda. Que nem é um nos compreenda, é um nos engula, né? Que ele escute o que eu estou dizendo, ponto, acabou-se, é isso que importa, e esse é o caminho, e essa é a verdade, fim de papo. E não é assim. E não é assim. A gente está normalmente muito pouco disponível para compreender o outro. Muito pouco disponível. E eu sei que é difícil. Difícil, especialmente quando o outro tem questões tão diferentes das nossas, especialmente quando isso interfere na educação dos nossos filhos. Eu entendo. Mas experimenta uma única vez começar a mudar esse propósito. Em vez de você querer que esse outro te compreenda, ajuste o propósito. Comece você a ser a pessoa que ama e que compreende. Que ama mais, que compreende mais, que tolera, que não é julgadora. Faz o caminho inverso. Difícil? Difícil. Exige paciência, exige autocontrole, mas é sobre a gente que a gente está falando e a gente só pode mudar o que diz respeito a nós mesmos. Então, não julgue, comece a compreender mais, a estar mais aberta a ouvir, e aí, como consequência, possivelmente, o outro vai passar a compreender você também, vai passar a te ouvir também, vai passar a te considerar melhor, porque você deixou de ser aquela pessoa chata, impositiva, julgadora, querendo provar por A mais B que só o teu jeito tem razão, que só a forma de você pensar é que tá certa, que só o que você aprendeu que é o que vale. Por mais que você pense isso, né? E por mais que às vezes esteja nítido, meu Deus, mas aqui em casa não é assim, Marcela, tá? Estampado que eu tô certa e que ele tá errado e a gente tá falando da educação dos meus filhos. Eu entendo você. Mas o que você vai fazer? Tem sido fácil até aqui? Como tem sido os dias por aí? É fácil a gente tentar convencer o outro a seguir o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu? Claro que não é fácil, porque a gente está falando de mudar esse outro. Então esse caminho é muito dolorido. Causa mágoas, decepções, frustra, desconsidera, desrespeita muitas vezes, fragiliza o casal e aí por consequência fragiliza a família, mina as crianças, porque aí o filho começa a olhar de um jeito para a mãe, de outro jeito para o pai, e não é o que a gente quer uma família cada vez mais unida, cada vez com um propósito mais claro, cheia de valores, trilhando um caminho coerente. Então experimenta fazer esse processo inverso, que eu sei, não é fácil, mas do jeito que está hoje, possivelmente também não esteja fácil aí na tua casa, não é verdade? Porque a gente insiste só nessa coisa de impor a nossa vontade, ponto final. Lembra, se a criança não está em risco, não está em perigo, o bem-estar dela não está em xeque, tá tudo bem você dialogar depois, não desautorizar aquele outro adulto na frente da criança. Sabe? Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem alguns casos, infelizmente, que são extremos, né? Que aí a gente vai entrar em, enfim, questão de abuso, de qualquer outra coisa, mas que não é o foco da nossa live aqui hoje. Então, se não é essa questão, você não precisa intervir ali na hora, naquele momento. Não precisa gritar com o marido na frente do filho porque o marido fez uma coisa errada. Conversa com ele depois. E tem dias em dias, a gente vai explodir também na frente dos filhos. Sempre falo isso aqui, né? Somos seres humanos. Isso não pode ser recorrente. A gente precisa trabalhar o nosso autocontrole, a nossa inteligência emocional, para a gente saber como lidar com as situações. Mas mesmo assim, trabalhando tudo isso, vai sim ter dia em que a gente simplesmente vai explodir. Aí você vai pedir desculpa para a criança. Da mesma forma o outro. Se isso acontecer com ele, você pode sugerir depois, conversar. Olha, não foi legal o que você fez, eu acho que você podia pedir desculpas para a criança. Não tem nada mais nobre do que isso. A gente ensina sobre o perdão, a gente mostra que todo mundo erra, que ninguém é perfeito. A gente demonstra as emoções, todo mundo tem todas as emoções e tá tudo bem. E a criança também pode ter tudo isso e sentir tudo isso. A questão é só a gente saber canalizar isso da melhor maneira para fora, né? Pra gente não ser uma bombinha ali prestes a explodir por qualquer coisa a qualquer tempo. Aí isso não vai funcionar.
E muitas vezes a gente não se dá conta e reclama no outro, dizendo que o outro é intolerante, que o outro é difícil, que o outro é isso, mas você não sabe aqui em casa, nossa, não, com ele é muito complicado, com ele é muito difícil, com ele não dá certo, porque ele tem uma cabeça, ele pensa de tal jeito, ele age de tal forma. E você já parou para se analisar? Já parou para se questionar se o que você tem feito é o mais coerente? Já parou para ceder? Já parou para conversar? Já parou para não julgar, para ouvir? Para ouvir, não já pensando na tua resposta, né? A gente já supõe coisas antes. E aí chega em discussões que são desnecessárias, especialmente se elas são feitas na frente da criança. Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu adoraria ter uma resposta na ponta da língua. O outro não pensa como eu. Faz isso e plim, ele vai pensar como você pensa, como você age, vai fazer o que você quer que ele faça. Mas o outro é o outro. Por isso eu não tenho essa resposta e ninguém vai ter. Porque não é assim que funciona, né? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de relacionamentos. E a família é essa grande união. Essa grande união. Não perca nunca de vista o propósito de vocês como família. A intenção de vocês. É valoroso isso. Por mais que seja difícil. Educar sabendo que o outro não pensa como você. A gente fala de valores, mas quem que vocês querem formar para a vida? Que seres humanos estão sendo educados, né? Lália, eu vi que você comentou que é difícil, e eu sei que é. Me falem se vocês têm alguma dúvida sobre isso, se ficou alguma questão, se vocês querem pontuar alguma coisa, perguntar alguma coisa. E enquanto isso, eu já vou dizer para vocês que na terça-feira que vem, vou fazer uma live com uma convidada muito especial, que é a doutora Anita Brito. Ela é neurocientista pela USP, tem ênfase em neurobiologia, fez cursos de aperfeiçoamento em Harvard, em Stanford, e a gente vai falar sobre o TOD. Não sei se você já ouviu falar, mas TOD ou TDO é o transtorno opositivo desafiador. É um transtorno realmente, né? Acomete algumas crianças e é quando aquela criança tem dificuldade para lidar com regra, com limite, com autoridade, com o adulto. E aí o que fazer com isso? Como lidar com essa situação, sendo que essa criança então tem esse transtorno, né? Que é o TOD. Divida essa live na terça-feira que vem com a doutora Anita Brito. Espero que hoje vocês tenham gostado. Sei que talvez não seja a coisa mais gostosa de se ouvir na vida, né? Porque a gente espera soluções prontas e respostas para tudo. E essa é uma das coisas que não tem. É uma construção, um relacionamento. Tem a ver com o nosso comportamento e com o outro, né? E a gente precisa, sim, tentar ser menos julgador, tentar ser mais tolerante, tentar ouvir mais. E entender que a gente muda o que diz respeito a nós mesmos. E se o bem-estar da criança não está em risco, se ela não está em perigo, tá tudo bem você conversar, dialogar com esse outro adulto depois, para não entrar nesse embate na frente da criança, tá bom? Super obrigada pela companhia de todos vocês, que vocês tenham uma sexta-feira abençoada e um final de semana maravilhoso. E eu espero todos vocês na terça-feira que vem, às 9h05, para essa live sobre o TOD que eu vou fazer com a doutora Anita Brito. Beijo, beijo, fiquem com Deus!